Olá, pessoal. Meu nome é Júlia, sou médica veterinária e responsável pelo marketing do Hospital Veterinário Taquaral. E hoje a gente vai começar com mais um podcast para você, tutor, e entender um pouquinho a respeito como que eu vou saber se meu pet tem dor ou não. E hoje eu trouxe aqui o médico veterinário responsável pelo setor de anestesia do nosso hospital para falar um pouquinho com vocês a respeito desse assunto, que é bem importante, tá bom? Gabriel, muito obrigada por ter vindo. Você gostaria de se representar, por favor? Oi, Ju, obrigado pelo convite. Gente, como a Ju falou, meu nome é Gabriel, eu sou anestesista lá no Hospital Veterinário Taquaral, faço parte também da equipe cirúrgica como um todo lá do hospital, faço parte também da coordenação de um grupo de especialização em anestesia, e sou um amante dessa especialidade da veterinária, da anestesia. Hoje, falar ainda de um tópico que é muito legal, muito interessante. Às vezes o pessoal não sabe muito da conexão dele com a anestesia, né? Mas a dor está completamente envolvida aí, com o profissional de anestesia. Vamos ver mais sobre isso hoje. Gabriel, para começar, né, para começar a dar uma introdução aí no assunto, qual é o papel do anestesista na dor, né, no controle da dor? Certo. Ó, Ju, isso o pessoal geralmente liga, né? Anestesista é aquele que coloca o bicho para dormir, né? Uhum. Mas se você for até ver pela palavra anestesia, né? Anestesia, se você decompor a palavra, vamos dizer assim, o não sentimento, tá? É Uhum. você não sentir, né? E isso tem tudo a ver com a dor. Com Então, certeza. eu muito mais do que estou fazendo o animal dormir, na verdade, eu estou fazendo ele dormir para que ele não sinta a dor, Uhum. tá? Mas se eu conseguir, inclusive, fazer um procedimento, né, como a gente falou num outro podcast, com anestesia local, por exemplo, eu nem preciso fazer esse animal dormir, mas o que é imprescindível é eu tirar a dor desse animal. Então, como o anestesista ele está muito inserido nesse estudo, né, de como que acontece a dor, da onde ela vem, como que ela surge no nosso corpo, como que ela se comporta e quais os medicamentos e técnicas que eu posso usar para inibir essa dor, então o anestesista é um profissional excelente para a gente conversar sobre esse assunto, tá? Inclusive, o anestesista nesse momento ele pode, vamos dizer assim, sair do centro cirúrgico, tá? Uhum. E fazer até atendimentos clínicos Ah, voltados que para legal. essa coisa de dor, né? A gente chama até de clínica da dor, Uhum. né? Para a gente entrar com ações medicamentosas ou similares para a gente tratar essas dores. Legal. E no nossa rotina, eu escuto muito o tutor chegar, né, lá no hospital e falar assim: "Eu acho que o meu cachorro tá com dor. Eu acho que o meu gato tá com dor". Então, eu acho que as pessoas, assim, é muito superficial, né, em Isso. saber: "Ai, será que ele tá com dor? Será que não tá?". Como que a pessoa consegue, de repente: "Ah, eu tenho certeza, eu vou levar para o hospital, porque eu tenho certeza que ele tá com dor"? É. Olha, primeira coisa que eu sempre digo, se tá em dúvida, melhor levar, Uhum, tá? tá. Porque dor ninguém merece, não é Não. mesmo? Ou seja, quando a gente tá sentindo uma dor de dente, uma dor no braço, uma cólica, Ainda mais né? eles que não falam, né? Exatamente. É. Então, se tiver na dúvida, leve no veterinário, tá? Mas hoje a gente passa algumas dicas para a gente saber. Infelizmente, tem casos até o inverso. Muitas vezes eu vou atender um animal, vou fazer, por exemplo, uma avaliação pré-anestésica e eu identifico que esse animal está com dor, porque afinal de contas é a nossa profissão, né? A gente já está familiarizado com isso. E o tutor muitas vezes acha que o animal não tem dor, né? Uhum. Então, é importante a gente saber identificar algumas coisas, tá? Para a gente saber que o animal tem dor e assim tratar essa dor, tá? Tá. Então, tem muitos comportamentos. É claro que tem algumas coisas que são mais óbvias, né? Por exemplo, você vai tocar no animal e ele grita, ele tenta te morder, né? Ele tá amuadinho, ele tá protegendo a barriga, ele não tá colocando a pata no chão. Tudo isso são sinais óbvios de dor, né? Mas tem alguns animais. E algumas espécies mais do que outras, mas também tem uma variação individual muito grande dentro das próprias espécies, que eles manifestam dor de maneiras diferentes, Uhum. tá? E às vezes manifestam muito pouca dor. Por exemplo, você pega um pitbull e você pega um pincher, né? O pitbull, às vezes, ele tá lá com a perna quebrada e tá abanando o rabo. Tranquilo, é. O pincher, se ele quebrou a pontinha da Nossa, unha, escândalo. ele já tá Ele fazendo um já é escândalo. escandaloso, né. Exato. Então, assim, muda um pouco de indivíduo para indivíduo, tá? A Sim. sensação da dor e como ele apresenta essa dor pra gente, tá? Então, se o seu animalzinho teve uma mudança de comportamento,
tá? De uma Às hora para vezes, outra, até deixar de comer, né, Gabriel? com certeza, deixar de comer, deixou de brincar, você Sim. joga a bolinha, ele não quer ir pegar a bolinha, Isso pode tá? ser um Isso pode ser um início, sinal, né? né? De repente ele tá com uma dor na pata, por exemplo. Ele não chora da dor, não faz nada, mas ele parou de buscar a bolinha, né? A pessoa que mora num sobrado, por exemplo, ele antes ele subia e descia a escada todo dia, várias vezes por dia. Agora ele não desce muito mais. Às vezes isso pode ser um sinal de dor. Por exemplo, gato, né? Gato é um animal muito mais discreto do que o cão, né? Então, o Sim. gato, para manifestar dor, também é mais difícil. Mas uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, o meu gato, se ele tivesse nessa mesa aqui, ele subiria sem problema nessa mesa. E sempre subiu. Mas de um tempo para cá, ele Não não está sobe mais. subindo mais. Isso pode ser um sinal que ele está com uma dor articular, por exemplo, né? Ou alguma coisa similar que faz com que ele não faça mais esse comportamento que ele fazia antes. Então, mudanças drásticas de comportamento, né? Elas podem significar dor. E elas Legal. podem ser mudanças de comportamento tanto para o animal ficar mais recluso, mais quietinho, quanto ao contrário também, por exemplo, o animal ficar muito mais carente, fica, nossa, Pedindo colo, né? exatamente, o Chorando. tempo todo tá pedindo colo, ele não era de pedir colo, agora tá pedindo, né? É que nem às vezes criança pequena, Criança, né? é. Tá com dor, quer Fica mamãe e tudo enjoadinho, né? mais. Então, isso pode ser sim um sinal de dor, né? Como eu disse, tem alguns sinais que são mais óbvios, mas tem outros que são um pouco mais difíceis mesmo. Mas qualquer mudança de comportamento pode significar isso, tá? Olha só, hein, pessoal, fica a dica aí então para você que tem pet, cão, gato, até um pet não convencional, né, um coelho, uma Com tartaruga. certeza. Às vezes a gente fala, nossa, e a tartaruga? Mas eu acho assim, a minha avó tem uma tartaruga e ela tem hora que ela fica parada e ela é de andar muito, então às vezes quando a gente já vê estranho, já tem que É. levar para o veterinário, Uma né? coisa importante da gente relembrar, né? Não custa relembrar que, assim, gente, todos os animais têm dor, Com tá? Não certeza. importa se é uma tartaruga, né? Se é um peixe, Uhum. se é um sapo, todo animal tem dor, E ele tá? vai se expressar de alguma forma, né? Exatamente. Então, a gente não pode menosprezar, é um coelho, não sente dor. Não, sente dor. É que eles muitas vezes disfarçam melhor a dor, É. tá? Então, eles não vão mostrar para você que eles estão com dor, mas tem dor. Então, se tem dor, a gente precisa tratar. Então é bem legal também o tutor estar sempre observando, né, o pet, Isso. os comportamentos normais, os comportamentos que são modificados. Viu, pessoal? Para você em casa aí é uma dica bem importante. Então, para quem tem pet, sempre está observando. E é uma questão, né? Qual a diferença da dor crônica para a dor aguda? Certo. Então, Ju, a gente, assim, até, vamos dizer, teoricamente, né, na academia, quando a gente está estudando a dor, a gente geralmente faz essa divisão, tá? Entre dor aguda e dor crônica. O que que é uma dor aguda? Nossa, bati o meu dedinho na ponta do sofá. Quem nunca fez Nossa isso, né? Senhora. E essa é uma das maiores dores do mundo, né? Bater o dedinho na ponta do sofá. Isso é uma dor aguda. Ela veio de repente, ela geralmente é muito intensa, né? Mas ela geralmente também é a dor mais fácil da gente manejar, tá? Então a gente dá uma medicação, né? Passa ali de Rapidinho. logo passa, né? Dá um anti-inflamatório, alguma coisa assim, fica tudo bem. A dor de um procedimento cirúrgico é uma dor que a gente considera uma dor aguda também, tá? Mas toda dor aguda, e isso é muito importante vocês de casa entenderem e estarem com isso na cabeça. Toda dor aguda que foi maltratada ou, né, mal abordada de alguma forma, ela pode se transformar numa dor crônica, tá? Daí, o que que é uma dor crônica? Né? A dor crônica, ela, além de ser, né, como esse nome diz, crônico, ou seja, ela é uma coisa que leva tempo, né, que demora muitos meses. Infelizmente, a gente sabe que tem algumas condições que podem dar dor crônica para o resto da vida do nosso animalzinho, né? São processos mais longos, são processos que a gente já tem alterações da própria fisiologia do animal, tá? Então, os nervos que inervam aquela região, eles vão ter algumas alterações na nossa cabeça, né? Porque isso acontece com a gente também. Na nossa cabeça e na cabeça do nosso animalzinho, eles vão ter alterações da percepção da dor, e essa dor começa a virar uma dor que ela é de mais difícil tratamento, tá? Ela tem um manejo diferenciado. Muitas vezes acaba sendo uma dor que pode ter uma intensidade mais leve, mas ela está o tempo todo lá e de vez em quando ela reagudiza, que a gente fala, né? Ela volta a ser intensa. E o que muda principalmente é a nossa abordagem em questão do tratamento,
tá? Uhum. A dor crônica, ela é uma dor que é bem mais difícil de ser abordada, mais difícil de ser tratada e com certeza exige uma equipe multidisciplinar para a gente fazer esse tratamento. E o anestesista veterinário pode e deve estar incluso nessa equipe de multidisciplinar para o tratamento, né? Porque é claro que primeiro a gente precisa saber o que levou essa dor crônica. Sim. Ah, então foi uma dor aguda maltratada, foi um procedimento cirúrgico, né, que não foi feita uma anestesia adequada. Ou é um paciente oncológico, por exemplo, né, que está com um tumorzinho, que a gente sabe que os tumores doem também. É um paciente que tem artrite crônica. Tudo isso a gente precisa descobrir o que está acontecendo para ver se a gente consegue tratar essa causa base, para daí depois a gente tratar essa entidade que se criou, que foi a dor crônica. É bem interessante, porque eu já vi casos da pessoa falar assim, né? Ah, o meu cachorro tá com dor assim. Aí, beleza. Ah, mas eu tratei com aquele medicamento. Ah, eu vou tratar de novo. E vou tratar de novo. Isso aí, né, é uma recidiva para e outra, um resultado para dor crônica, né? Porque Com a pessoa certeza. fica tratando com o mesmo medicamento, passa 2 dias, daqui a pouco de novo. Com E de certeza. novo, né? Então, a gente precisa ser assertivo no nosso tratamento, né? Precisa Uhum. tratar com a medicação correta. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da automedicação, né? Tanto nossa quanto a gente fazer para o nosso animalzinho, porque muitas vezes alguns tipos de dores elas vão melhor com um tipo de medicamento e outros tipos de dores vão melhor com outro tipo de medicamento, tá? E a Sim. gente sempre tem que saber também da condição geral do animal para saber se ele está apto a receber aquela medicação, né? Tem muitas medicações para dor, principalmente na família ali dos anti-inflamatórios, né? Que eles podem trazer consequências graves, né? Efeitos adversos graves para o nosso animalzinho, dependendo da forma que ele for administrado. Então, nem para dor, nem para qualquer outra coisa, nunca automedique seu animal. Sempre procure, né, o veterinário para lhe dar a melhor orientação para vocês. Legal. E fala-se muito de escalas de dor, né, Gabriel? Quando fala até de assuntos de anestesista, como que funciona isso? Você pode explicar pra gente? Ó, Ju, hoje em dia, porque o que acontece? Desculpa que eu falo muito, tá, gente? Eu gosto de ir, Não, eu é isso gosto aí. de ir na raiz do problema. Todo Vamos mundo lá. tá gostando, né, gente? É isso aí. Informação nunca é demais. Isso. Então, assim, que nem eu falei o exemplo lá do Pinscher e do Pitbull, né? A dor, ela é uma coisa subjetiva, tá? O que eu quero dizer com isso? O Pinscher que quebrou a unha, para ele pode ser a maior dor do mundo. E ele não tá fazendo, né, o famoso mimimi, ele não tá exagerando. Para ele é realmente a pior dor do mundo. E o Pitbull que quebrou a pata não tá nem aí para dor. E às vezes ele realmente não tá sentindo tanta dor assim, tá? E o tratamento dos dois vai ser diferente. Agora, como a dor é subjetiva, então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, né, mais brutão, alguma coisa assim, eu vou tender a subestimar a dor das outras pessoas e dos outros animais, tá? Então, eu vou achar que ele não tá com tanta dor quanto ele pode estar. Então, se a gente colocar um animal aqui na nossa frente, que tá com dor, e eu avaliar a dor dele, e você avaliar, você pode achar que ele tá com mais dor e eu achar que ele tá com menos dor, tá? Sim. Então, é por isso que a gente fala que a dor é subjetiva. Dessa forma, a gente que eu digo, a comunidade científica de uma maneira geral, a gente está tentando estabelecer, vamos dizer assim, um idioma comum para a gente conseguir conversar na mesma língua e avaliar se esse animal tem realmente dor ou não e qual é o nível de dor que ele tem, tá? Então, hoje em dia, está cada vez mais comum e assim se popularizando, se consolidando o que a gente chama de escalas de avaliação da dor, tá? O que são essas escalas? Existem várias, tá bom, gente? Na veterinária, na medicina humana também. Existem algumas que são melhores para uma ocasião, outras melhores para outras ocasiões, mas essas escalas são como se fosse uma planilha, né, com diversas perguntas que são feitas e você vai respondendo aquelas perguntas, mas perguntas já bem objetivas, né? Então, o animal faz isso? O animal faz aquilo? Se você interage com o animal, como que ele responde? E você vai pontuando essas perguntas. No final dessa escala, com essa pontuação, você vai somar essa pontuação e você vai chegar a um valor, tá? Sim. Esse valor, a maioria das escalas, a gente tem um ponto de corte, tá? Que a gente fala assim, por exemplo, eu tenho uma escala lá que ela vai de 0 a 25 pontos, tá? Tô dando um exemplo. Tá.
Se o animal tiver uma pontuação maior do que 12 pontos, por exemplo, a gente sabe que ele está com dor e a gente precisa fazer uma intervenção medicamentosa nesse animal, né? Então, por exemplo, dar um analgésico, dar uma dipirona, um anti-inflamatório, o que seja para tentar melhorar a dor desse animal. Depois de um tempo, a gente refaz essa escala e a gente vê qual pontuação ele tirou. Se ele tiver para baixo daquele ponto de corte, legal, a gente conseguiu aliviar a dor dele. Se ele ainda tiver para cima daquele ponto de corte, a gente precisa intervir de novo, tá? E essas escalas, às vezes, parecem um pouco longe, né, dos tutores, do pessoal que está em casa, mas hoje em dia a gente tem até aplicativos, tá? Que o próprio tutor pode usar em casa, eles são bem autoexplicativos. E nada melhor do que avaliar o animal em casa também. Sim. Porque muitas vezes, quando vocês vêm pro consultório com o animalzinho, como ele fica nervoso, ele disfarça que ele tá com dor, né? É igual a gente no médico, eu faço também. isso. Tô morrendo em casa, chega no médico. Chega no médico, melhorou já, não precisa fazer nada, doutor. Tchau, obrigado. Exato. Então, às vezes, é até útil vocês avaliarem isso em casa, tá? Para trazer pra gente. Assim, claro que sempre fale com o seu veterinário, tá? Porque vão ter aquela coisa, quando a gente pesquisa as coisas no Google, é sempre letal, né? A pessoa já morreu, já enterrou já, né? Exato. Então, assim, procure o seu veterinário, se oriente, mas ele pode dar essa indicação para você fazer essas escalas em casa. Tem escalas que são melhores para dor aguda, tem escalas que são melhores para dor crônica, como a gente estava conversando, né? E só fazendo um link, é interessante que as escalas de dor crônica, elas estão justamente ligadas muito ao comportamento do animal. Então, aquilo lá que eu estava falando para você. Ele fazia antes e não faz mais. Ele antes brincava com bolinha, não brinca mais. Antes ele subia a escada facilmente, agora não faz mais. Então, todos esses pequenos sinais vão fazendo com que a gente consiga preencher essas escalas e falar de forma mais objetiva. Porque daí, voltando naquele exemplo, se eu colocasse o animalzinho aqui em cima da mesa de novo e eu desse uma escala para você avaliar e uma escala para eu avaliar, aí sim, provavelmente a gente ia falar na mesma língua e ia chegar na mesma conclusão. Com certeza. Entendeu? Legal. E o tratamento da dor crônica, Gabriel, como que funciona? Olha, o tratamento da dor crônica obviamente que vai depender muito, né, qual que foi a causa dessa dor crônica, tá? Mas, muitas vezes, a causa da dor crônica pode até já ter se solucionado, desaparecido, e agora só restou esse, vamos dizer assim, esse efeito colateral, esse efeito residual da dor crônica, tá? Então, a dor crônica, a gente sempre aborda ela de maneira geralmente multidisciplinar e multifarmacológica. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de mais de um medicamento, tá? Às vezes vários medicamentos, várias técnicas diferentes também, por exemplo, fisioterapia, acupuntura, laser terapia, todas essas coisas, elas vão ajudar o animal a sentir menos dor, né? E daí entra também o papel ou do clínico geral, que seja familiarizado com esse assunto, ou como eu disse, do anestesista, para passar esse tipo de tratamento para a gente ver se muda. Agora, algumas coisas que precisa deixar bem claro para os tutores. Dor crônica, gente, é uma coisa complicada. Tá? No sentido de que, assim, muitas vezes não vai ser na primeira medicação que o animal vai responder. Às vezes a gente precisa entrar com uma medicação, ficar um tempo, ver como o animal responde. Não respondeu bem, entra com outra, ou às vezes mexe na dose que a gente está fazendo, tá? Então, é um tratamento que exige um tanto de paciência do tutor. E tá? ajuda, né? É um trabalho em equipe, onde o tutor, com certeza, está inserido nessa equipe. Tá? Porque a gente, como profissional da área da saúde, a gente vai dar as dicas, vai dar as orientações, mas quem está todo dia com esse animal é o tutor, né? São vocês aí que estão todo dia com esse animal, que vão poder falar para a gente se houve melhora ou não nesse nosso tratamento, né? Mas ter um pouquinho de paciência também, porque cada caso é um caso, tem animais que respondem bem a algumas medicações, e daí você vai dar a mesma medicação para outro animal que ele não responde bem. Então, são tratamentos geralmente mais prolongados, um pouco mais, assim, custosos nessa questão, assim, demanda mais atenção, tá? E mais esforço. Mas dá para fazer, gente. Isso que é o importante de levar em consideração. A dor não é uma coisa normal, né?
A gente certeza. tende, infelizmente, com os animais, normalizar a dor. Ah, ele já é velhinho mesmo, né? Ele não levanta direito porque ele é velhinho, ele tem dor, mas todo velhinho tem dor, né? Não é bem assim, É, né? não. Imagina, se sua avó tivesse dor, você ia querer deixar ela com dor, É. né? Obviamente que muitas vezes a gente não vai conseguir zerar a dor crônica, Sim. tá? Isso é um mito também que o pessoal tem. Não vou conseguir muitas vezes zerar, mas eu consigo dar um conforto. Né? Eu consigo diminuir essa dor. Então tá, Gabriel. Pessoal, então é isso hoje aqui. A gente deu um pouquinho de dicas para vocês aí de casa. E sempre tá observando, então, o seu filho, né, de patas aí, para ver se ele tá com dor, se não tá, o que fazer, né? Então, na dúvida, é isso. Na dúvida, pega o seu pet, leve para um hospital, para uma clínica que seja especializada, né, com médicos veterinários capacitados para poder te ajudar, porque realmente a gente sabe, eles não falam, eles não sabem, tem pet que fica deitado, não tem nem movimento diferente, então assim, tá na dúvida? Converse com o médico veterinário, né, doutor Gabriel? Sim. E leve seu paciente lá, porque ele vai saber o que fazer. Tá bom? Gabriel, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pelas dicas aí para os tutores. Beijo, pessoal. Até mais. Curte lá, hein? Segue nosso canal. Tchau, Até mais. pessoal.